Olá, queridos, graça e paz a todos. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7. Diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Texto muito conhecido quando Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé, pois Deus havia se provido de um rei. Ao chegar na casa de Jessé, o profeta ele entende que foi ungir um rei naquela casa. Quando Jessé apresenta os seus filhos, Eliabe, Abinadab, Samar, e vai passando os seus filhos, o profeta começa a se confundir. Ele pensa que o provido ali de Deus é Eliabe. Ele se confunde com Samar, com Abinadab, com os filhos de Jessé, porque ele estava olhando com o olhar do homem. E aqui neste versículo 7 de 1 Samuel 16, mostra a distinção do olhar do homem e do olhar de Deus. Deus já fala ao profeta, não olha para a altura, não olha para a beleza, porque eu, Jessé, ou melhor dizendo, Samuel, eu não olho, não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência que está no exterior. Porém, eu, Deus, vejo o coração. Aquilo que a ótica humana não pode alcançar. Então, existe a visão do homem e a visão de Deus. A reflexão neste versículo que eu quero deixar é com qual visão que você está se preocupando? Com o que os homens vê ou com o que Deus vê? Porque perceba que o homem vê apenas o exterior, o superficial. Mas Deus não, Deus conhece no profundo, naquilo que a visão humana não pode alcançar. Geralmente a visão humana do homem vê os seus defeitos, as suas fraquezas. Já a visão de Deus não somente vê isso, como vê além. Deus não vê apenas o que o homem pode ver. O homem pode ver as ações. Já Deus, a visão de Deus é diferente. Não vê somente as ações, mas vê as intenções. Então a pergunta que eu quero deixar nesta reflexão: você está preocupado com o que o homem vê ou está preocupado com o que Deus está vendo? Porque no momento da luta, da dificuldade da sua vida, o homem vai ver, mas o homem vai ver o seu fracasso, o homem vai ver as suas indecisões, o homem vai ver os seus medos, mas Deus conhece o profundo e o escondido da sua alma, do seu coração. E tem um detalhe, que geralmente esse homem que vê o resultado, ele não vê o processo. No momento da luta, da dificuldade da sua vida, o olhar do homem não está lá. Ele só está depois para julgar. Mas Deus não. Deus passa contigo no deserto, no vale, na cova. Deus está contigo. Então se preocupe não com o que o homem vê, mas com o que Deus está vendo. Porque Deus, ele não te abandona. Ele está contigo em todos os momentos. Deus é o teu provedor. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu era totalmente dependente dela e me preocupava com o que ela via.
porque ela era o meu socorro bem presente. Quando eu saí aos 16 anos de idade e com 20 anos me casei, e hoje faz 20 anos de casado, que eu não estou mais sobre a tutela da minha mãe, eu passei a estar integralmente na tutela somente de Deus, que na época eu não conhecia Deus, mas depois que eu saí da casa da minha mãe, que eu me casei, eu conhecia Deus, eu passei a me preocupar não com a visão do homem, com o que o homem vê, mas com o que Deus vê. Porque nesses 20 anos, ou 22 anos, que eu saí da casa da minha mãe, eu passei por desemprego, passei por enfermidade, passei por uma grande luta que foi uma enchente que deu e eu perdi, eu já casado com filhos, perdi todos os móveis, toda a roupa do corpo. Fui morar um mês, mais ou menos, um mês e meio, na casa de vizinho de favor, até reconstruir a minha casa. Passei por muitas lutas, dificuldades, muitas intempéries, mas Deus estava ali comigo. Então, eu te pergunto, no momento difícil, de dificuldade, onde estavam as pessoas que hoje te vê, te julga, te acusa, te aponta? Onde elas estavam? Mas saiba de uma coisa, Deus sempre esteve contigo. Então, para fechar essa reflexão, não se preocupe com o que o homem vê, se preocupe com o olhar de Deus sobre a sua vida. Porque se você agradar a Deus, pode ter certeza, você pode até desagradar o homem, mas você está no caminho certo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.